Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você tiver liberdade, dê aplauso para o Senhor nessa manhã, amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar o seu coração, de todos os seus familiares, dessas pessoas que estão em volta de você nesse exato momento, ok? Vou pedir para meu amigo, irmão Abraão, seu tradutor, fazer a translation. Aleluya, amén. Eu quero compartilhar a palavra da oferta nessa manhã. Yo quiero compartir la palabra de la ofrenda en esta mañana. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 8, no capítulo 9. capítulo 9. Vamos ler o versículo 6 e o 7. Versículos 6 y 7. Glória a Deus, aleluia. Projeta aí para nossos irmãos acompanharem também. Quero ler aqui. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Tem algo muito importante aqui que eu quero trazer uma ênfase para você nesse momento. É justamente, são dois pontos. Primeiro, que a Bíblia fala que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Amén. Hay dos cosas que quiero hacer un énfasis en este punto, y es primero que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Essa palavra aqui, contribua segundo tiver proposto no coração, Esa palabra aquí de que cada uno contribuya conforme propuso en su corazón, é muito importante nós colocarmos uma atenção nela. es muy importante que pongamos atención en ella. Nada do que Deus faz é fora do propósito. Nada de lo que Dios hace es fuera del propósito. Nós precisamos andar em linha nesse propósito de Deus. Necesitamos estar en línea con el propósito de Dios. Você não oferta por ofertar. Usted no ofrenda por ofrendar. Você não dizima por dizimar. Usted no diezma por diezmar. Você não tem que fazer nada por fazer. No tiene que hacer nada por hacer. Tem que ter um propósito. Tiene que tener un propósito. Aí a Bíblia continua e Deus diz assim: contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Ahí sigue diciendo que contribuya no por tristeza ni por necesidad. Você não tem que estar contribuindo triste, dando a oferta, dando o seu dízimo, porque, e com aquela tristeza porque você está com medo do devorador. Usted no tiene que contribuir con aquel miedo, con aquella tristeza, teniendo miedo del devorador. E muito menos você tem que dar por necessidade, como quem está barganhando com Deus, falando: ó Deus, eu estou lhe dando porque eu creio que o meu auxílio vai sair. Y mucho menos tiene que dar por necesidad, creyendo que va a ser Uma barganha, uma troca. Sí, ¿cómo se llama? Un cambio, un negocio. No va a ser un negocio con Dios de que, bueno, yo te doy y para que mi auxilio salga. Deus, eu estou contribuindo, mas é porque eu estou crendo que o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Dios, yo estoy contribuyendo porque estoy creyendo que vas a abrir una puerta de empleo. Deus não trabalha dessa forma. Dios no trabaja de esa forma. A Bíblia diz: porque Deus ama a quem dá com alegria. La Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. É preciso que nós tenhamos alegria em nossos corações nisso. Es necesario que nosotros tengamos alegría en nuestro corazón. Deixa eu te contar uma ilustração nesse momento. Te voy a contar una ilustración en este momento. Certa vez tinha um jovem que ele estava muito tempo sem ir a um culto de celebração, sem participar. Cierta vez había un joven que tenía mucho tiempo sin ir al culto, no participaba. Então supostamente algumas coisas não estavam dando certo em sua vida. Entonces algunas cosas no estaban yendo bien en su vida. E aí ele falou: preciso ir à igreja. Entonces él dijo: necesito ir a la iglesia. Preciso pôr meu dízimo em dia. Necesito colocar mi diezmo en días. E o espírito de acusação, condenação, medo tomava conta de si. Y el espíritu de acusación y condenación tomaba cuenta o dominio de él. E ele já chegou no culto de celebração Y él llegó al culto atrasado.
atrasado. depois do momento do louvor, Después de las alabanzas, ele chegou justamente no horário da palavra da él oferta. llegó justamente en el momento de la palabra de la ofrenda. E quando ele chegou no culto, ele chegou com o irmão que estava ao lado dele e perguntou: ei, qual é a senha do Wi-Fi? Y cuando él llegó al culto, él buscó al hermano que estaba al lado y le preguntó cuál era la seña del Wi-Fi. O homem que estava ao lado dele olhou para ele e disse: ponha seu dízimo em dia. El hombre que estaba a su lado lo miró y le dijo, ponga su diezmo en días. Na hora ele falou: nossa, Deus está falando comigo. Y en el momento él pensó, caramba, el Señor está hablando conmigo. E ele pegou, saiu, foi lá atrás, pegou um envelope. Conta a história que ele devolveu 3 meses de dízimo que estava atrasado. Y él fue, agarró un sobre y colocó su diezmo y dice que colocó 3 meses de diezmo que él estaba atrasado. Aí ele voltou lá na cadeira e perguntou novamente do homem: ei, já fiz, qual é a senha do Wi-Fi? Él volvió a la silla y volvió a preguntar al hombre cuál era la seña del Wi-Fi, la contraseña del Wi-Fi. O homem olhou para ele e disse: ponha seu dízimo em dia, tudo junto e tudo minúsculo. El hombre le contestó, ponga su diezmo en día, todo junto y en minúscula. Ponha seu dízimo em dia era a senha do Wi-Fi. Ponga su diezmo en día era la contraseña del Wi-Fi. E ele não sabia. Y él no sabía. Mas deixa eu te falar algo nessa manhã. Mas te quiero decir algo en esta mañana. Ponha seu dízimo em dia, meu Ponga amado. su diezmo en día. Sabe, Deus tem prazer naqueles que estão com alegria. Dios tiene placer en aquellos que dan con alegría. Por aí você vai ver muitos profetas colocando medo, pânico, terror na sua vida, na sua mente, no seu coração. Por ahí usted va a ver muchos profetas colocando pánico y terror en su vida, mente y corazón. Nós não queremos caminhar e nós não caminhamos com base Pero nisso. nosotros no caminamos con base en eso. Nós queremos liberar palavra de vida sobre você. Nosotros queremos liberar palabra de vida sobre usted. Eu quero declarar que tudo vai dar certo na sua vida. Yo quiero declarar que todo va a dar certo en su vida. Tudo vai dar certo na sua família. Todo va a dar certo en su familia. Tudo vai dar certo nos seus negócios. Todo va a ir bien en sus negocios. Porque você é amado de Deus. Porque usted es un amado de Dios. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Y Senhor. todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman al Señor. Por isso, nesse dia, Por eso en este día, volte seu coração de maneira generosa para o Senhor. vuelva su corazón de manera generosa delante del Señor. Nesse período de pandemia, En este periodo de pandemia, nós não estamos tendo culto presencial. nosotros no estamos teniendo culto presencial. Os nossos cultos estão sendo transmitidos online. Nuestros cultos están siendo transmitidos online. Então, a maneira de nós recolhermos as arrecadações tem sido diferente, obviamente. Entonces la manera de nosotros haber recaudado las contribuciones ha sido de manera diferente, obviamente. Talvez você aqui, eu não sei se você participa de uma das nossas células. Se você participa, nas nossas células nós estamos colhendo as ofertas. Yo no sé si usted participa en alguna de nuestras células, pero en nuestras células nosotros estamos recogiendo las ofrendas. Lá é um lugar que você pode ofertar. Ahí es el lugar donde usted puede ofrendar. Mas talvez algumas pessoas possam falar: pastor, eu não participo de célula, eu não sou, mas eu tenho acompanhado os cultos e eu tenho sido grandemente abençoado. Mas usted quizá puede decir, bueno, yo no voy a la célula, pero yo participo de los cultos y he sido muy bendecido. Você pode dar uma oferta de amor para essa obra. Você pode abençoar via um depósito ou uma transferência na nossa conta bancária. Usted puede ofrendar y bendecir también esta obra a través de un depósito o transferencia en nuestra cuenta bancaria. O número da nossa conta está sendo projetado nesse instante aí na sua En tela. este momento está siendo proyectado ahí en pantalla el número y los datos de nuestra cuenta para usted hacer la transferencia o depósito. E via essa conta você pode fazer tanto dizimar quanto dar uma oferta de amor para essa Y en obra. esa cuenta usted puede tanto diezmar como dar una ofrenda de amor para esta obra. Mas eu quero desafiar você a algo nesse dia. Mas yo te quiero desafiar a algo en estos días. Só não fique sem ser um participante, um contribuinte, um mantenedor dessa obra. Hágase un participante, contribuyente y sostenedor de esta obra. Isso é muito poderoso, porque sempre quando a obra avança, você pode dizer: nossa, eu faço parte de tudo isso. Eso es muy poderoso porque mientras nuestra obra está avanzando, usted puede decir, wow, yo soy parte de ese avance de la iglesia. É muito poderoso o que está acontecendo no nosso meio. Es muy poderoso lo que está aconteciendo entre nosotros. Num período de paralisação, En el periodo de paralización, nós estamos multiplicando células, nosotros estamos multiplicando células, multiplicando discipulados multiplicando discipulados e estamos multiplicando igrejas. y estamos multiplicando iglesias. E para a glória de Deus, Y para la gloria de Dios, mais uma igreja videira una iglesia videira más está surgindo na cidade de Boa está Vista. surgiendo en la ciudad de Boa Vista. Para a glória do
Senhor. para la gloria del Señor. Não fique sem ser um participante dessa obra. No se quede sin ser un participante de esta obra. Eu quero fazer uma oração com você Yo nesse quiero momento. hacer una oración por usted en este momento. Feche seus olhos. Cierre sus ojos. O obreiro Abraão vai fazer a oração abençoando, na verdade. Amén. Señor, en esta mañana yo quiero bendecir, Señor, a cada persona que está escuchando, viendo esta transmisión. Dios amado, que tú puedas manifestar tu gloria en su vida, que tú seas el Dios proveedor, el Dios sustentador, Señor, que las finanzas puedan abundar en cada una de las vidas de mis hermanos que están escuchando en esta mañana, y que tú pongas en cada uno de ellos, Señor, un corazón lleno de generosidad para que pueda dar con alegría para tu obra, que cada persona pueda convertirse en un fiel participante y colaborador, Señor, de esta obra, para que tú reino siga siendo establecido y creciendo en este tiempo y en esta tierra. Dios amado, yo te ruego por cada persona que nos ve, al que esté desempleado, que tú abras puertas de empleo para él, al que esté trabajando, que tú sigas bendiciéndolo en su trabajo, y que cada día, Señor, él pueda ser bendecido y prosperado, y que él pueda ver tu bendición, no solo espiritual, sino también financiera en su vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Aleluya. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Gloria a Dios. Bueno, quedé yo aquí. Ahora quiero dar la bienvenida en esta mañana también al pastor Diego. Pastor Diego también trae una palabra poderosa para todos nosotros. Así que esté atento a lo que el Señor quiere decirle en esta mañana. Aleluya. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa encher o seu coração nessa manhã. Que la gracia y la paz del Señor pueda llenar sus corazones en esta mañana. Eu sou o pastor Francisco e pela graça de Deus eu quero compartilhar a palavra do Evangelho com você. Él es el pastor Francisco, y por la gracia y la voluntad de Dios, él quiere compartir una palabra para usted. O tema da minha palavra é uma vida cheia do Espírito. El tema de mi palabra es una vida llena del Espíritu. A vontade de Deus nesses dias é que nós possamos andar com o nosso coração inflamado pela presença de Deus. La voluntad del Señor en estos días es que nosotros podamos andar con un corazón inflamado de la presencia del Señor. João capítulo 15, Jesus mostra o desejo do seu coração de relacionar com seus discípulos. En Juan capítulo 15, el Señor muestra su deseo de relacionarse con sus discípulos. Ele estava desafiando os discípulos a sair de uma vida de deveres Él estaba desafiando a sus discípulos a salir de una vida de deberes para um relacionamento íntimo com a sua presença. para una relación íntima con su presencia. Desde o Velho Testamento, esse era o alvo de Deus. Desde el Antiguo Testamento ese era el objetivo del Señor. Mas qual foi o maior erro do homem? Mas ¿cuál fue el mayor error del hombre? Qual foi o maior erro de Israel? ¿Cuál fue el mayor error de Israel? Não foi o pecado, No fue el pecado, nem mesmo a murmuração, ni incluso la murmuración, porque eles fizeram tudo isso, porque ellos hicieron todo eso, mas mesmo assim o Senhor cuidou deles de forma amorosa. mas aún así el Señor cuidó de ellos de forma amorosa. O que é então? ¿Y entonces qué fue? O maior erro de Israel foi quando eles estabeleceram um intermediário. El mayor error de ellos fue cuando establecieron un intermediario. Olha o que diz o texto da palavra de Deus Mire lo que dice el texto de la palabra em de Dios. Êxodo 19, versículo do 5 ao 6. Éxodo 19, versículo del 5 al 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Ahora pues, si diligentemente oyeres mi voz y guardares guardare a minha aliança, e então eu sereis a minha propriedade peculiar entre os povos. y si guardas mi alianza, mi pacto, entonces serás mi propiedad, Porque toda a terra é minha, porque toda la tierra es mía. e vós sereis reinos e sacerdotes, nação santa. Ustedes me serán reino de sacerdotes y nación santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Son estas las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Olha o coração de Deus para o seu povo. Mira el corazón de Dios para su pueblo. O Senhor os chamou de propriedade peculiar. El Señor lo llamó de propiedad peculiar. Ele queria o povo totalmente para ele. Él quería al pueblo totalmente para él. E ele continua dizendo: Y él continúa diciendo, vós me sereis reinos de sacerdotes. ustedes me serán reino de sacerdotes. Sacerdote era aquele que tinha acesso à presença de Deus. Sacerdote es aquel que tiene acceso a la presencia de Dios. A palavra sacerdote significa consagrado, La palabra sacerdote significa consagrado, separado. separado.
Mas qual foi a resposta do povo em relação ao desejo de Deus? Mas ¿cuál fue la respuesta del pueblo en relación con el deseo de Êxodo Dios? capítulo 19, versículo 8 diz assim: Éxodo capítulo 19, versículo 8 dice así. Então o povo respondeu a uma: Entonces el pueblo respondió a una: tudo que o Senhor falou faremos. todo lo que el Señor habló haremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Y Moisés relató al Señor las palabras del pueblo. Deus queria relacionar, Dios quería relacionarse, mas o povo queria fazer. pero el pueblo quería hacer. Mas por que eles queriam fazer? Mas ¿por qué ellos querían hacer? Porque a mentalidade dele era de escravos Porque la mentalidad de ellos era de esclavos e não de filhos. y no de hijos. Filhos quer relacionar, Hijos que se relacionan, escravo quer fazer. esclavo quiere hacer. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. A palavra de Deus declara: La palabra de Dios declara: porque não recebeste um espírito de escravidão porque no recibiste el espíritu de esclavitud para viver de outra vez atemorizados, para vivir otra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, mas recibieron el espíritu de adopción, a qual nós podemos clamar: al cual nosotros podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Padre. Esse tem que ser o nosso coração nesses dias. Este tiene que ser nuestro corazón en esos Quando días. temos a mentalidade de escravos, Cuando tenemos la mentalidad de esclavos, temos uma visão errada do nosso Senhor. tenemos una visión errada de nuestro Señor. Eles estabeleceram um intermediário. Ellos establecieron un intermediario. Eles não quiseram manter conexão com o coração do Pai. Ellos no quisieron mantener la conexión con el corazón Mas del Padre. nesses dias, Mas en estos días, a vontade de Deus la voluntad é de que Dios você possa experimentar es que usted pueda experimentar um relacionamento íntimo una relación com íntima o coração do Pai. con el corazón del Quantos Padre. estão me entendendo nessa ¿Cuántos están manhã? entendiendo en esta mañana? Aleluia. Aleluya. Intimidade gera revelação. La intimidad genera revelación E revelação gera autoridade. y revelación genera autoridad. Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim: Lucas capítulo 10, versículo 38 dice así. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Versículo 39, acompanhem comigo. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te se dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ambos estavam fazendo algo. Ambos estaban haciendo algo. Um estava em intimidade com o Senhor. Una estaba en la intimidad con el Señor. A outra estava preocupada com muitos afazeres. La otra estaba preocupada con muchos quehaceres. Marta procurou Jesus, o exortando, Marta buscó al Señor exhortándolo para que ele chamasse Maria a atenção. para que él le llamase la atención a María. Mas Jesus lhe respondeu: Pero Jesús le responde: Marta, 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 você está preocupada com muitas coisas. tú estás preocupada con muchas cosas. Maria escolheu a boa parte, María escogió la mejor parte e essa não será tirada. y esa no le será quitada. Porque para Deus, Porque para Dios, olha para mim, mais importante do que atividades para Dios más importante que la actividad é intimidade. es la intimidad. Maria escolheu María escogió relacionar com o relacionar coração de Deus. con el corazón de Dios. Nesses dias o nosso coração precisa ser inflamado pela presença. En estos días nuestro corazón necesita ser inflamado por la presencia de Dios. Nesses dias nós precisamos desenvolver nossa vida espiritual. En estos días necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual. Nós precisamos descobrir a revelação Nosotros necesitamos descubrir la revelación do quanto nós somos amados pelo Pai. por cual nosotros somos amados por el Padre. É a revelação desse amor La revelación de ese amor que vai produzir alegria es la que va a producir alegría e satisfação de estar na presença de Deus. y satisfacción de estar en la presencia de João Dios. capítulo 7, versículo 38 diz: Juan capítulo 7, versículo 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz as escrituras,
rios de água viva correrão do seu ventre. Quando você crê em Jesus, Cuando usted cree en Jesús, o manancial de águas profundas el manantial de aguas profundas flui do seu coração. fluye de su corazón. João capítulo 4, versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nesses dias, En esos días, Deus vai fazer fluir Dios va a hacer fluir do seu interior de su interior rio de águas un río de vivas. agua viva. Se você beber dele, Si usted bebe de él, nunca mais você terá sede, nunca más usted porque tendrá ele é sed. essa fonte de vida. Porque él es esa fuente de vida. Quantos estão me entendendo até aqui? ¿Cuántos están entendiendo? 1 João capítulo 4, versículo 17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós neste mundo. Qual ele é, somos nós neste mundo. Así como él es, nosotros somos en este mundo. Jesus foi a pessoa mais incrível que já pisou na face dessa terra. Jesús fue la persona más increíble que ya pisó la faz de la tierra. Ele perdoou pecados, curou enfermos e salvou muitas pessoas. Él perdonó pecados, sanó enfermos y salvó muchas personas. E a palavra de Deus está declarando: tal qual ele é, somos nós neste mundo. Y la palabra de Dios está declarando que tal como él es, somos nosotros en este mundo. Tal qual ele é, somos nós neste mundo. Tal como él es, somos nosotros en este mundo. A vida sobrenatural, ela é inerente a nós. La vida sobrenatural es inherente a nosotros. Esteja certo nesses dias de que milagres vão acontecer através de você e por meio de você. Tenga la certeza de que en estos días milagros van a acontecer por medio de usted y a través de usted. A palavra de Deus declara que os sinais vão seguir aqueles que creem. La palabra de Dios declara que señales seguirán a los que creen. Se você crê nesses dias, os enfermos serão curados através da sua vida. Si usted cree en estos días, los enfermos serán curados a través de su vida. Prodígios e sinais vão acontecer através de você. Prodigios y señales van a acontecer a través de usted. Porque tal qual ele é, Porque tal como él es, somos nós neste mundo. somos nosotros en este Quem mundo. pode dizer amém? Alguien que diga amén. João capítulo 4, versículo 33 diz assim, irmãos: Juan 4:33. então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei-vos que ainda há 4 meses até a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Erguei, pois, os olhos, porque os campos já branquejam para a ceifa. Os discípulos achavam que havia ainda 4 meses até a ceifa. Los discípulos creían que todavía había 4 meses antes de la cosecha. Mas Jesus respondeu a eles: erguei os olhos, porque os campos já branquejam para a ceifa. Pero Jesús le respondió: Erguei os olhos, porque os campos já branquejam para a ceifa. alzad los ojos porque los campos ya están blancos para la cosecha. Nesse tempo de crise, pânico, a qual nós estamos vivendo, En ese tiempo de crisis y pánico en el cual estamos viviendo, nós experimentaremos a maior colheita qual nunca antes. nosotros experimentaremos la cosecha como nunca antes. Os campos já branquejam para a ceifa. Los campos están blancos para la cosecha. Depois que tudo isso passar, Después de que todo esto pase, nós iremos colher muitas almas para a glória de nosotros Deus. vamos a cosechar muchas almas para la honra y gloria de Dios. Erga os olhos.
Erguei aos olhos, levantad los ojos, sua célula vai crescer, su célula va a crecer, a igreja videira em espanhol vai la crescer, iglesia videira en español va a crecer, porque os campos já branquejam porque para a los ceifa. campos ya están blancos para la cosecha. Nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Nosotros seremos sorprendidos por el Uma Señor. miríade de novos convertidos está se levantando entre nós. Millares de nuevos convertidos se están levantando entre nosotros. Nós profetizamos Nosotros profetizamos que haverá que habrá uma explosão una explosión de curas e milagres através de nós. de sanidad y milagros ¿Cuántos a través de creen nosotros. nisso? ¿Cuántos lo creen? Quantos irmãos tomam posse dessa palavra? ¿Cuántos toman posición de esa palabra? Mas para isso é necessário uma vida cheia do Espírito. Pero para eso es necesaria una vida llena del Espíritu. Quando você está cheio do Espírito, Cuando usted está lleno del Espíritu, você tem ousadia, tiene osadía, você tem autoridade, tiene autoridad, você tem um espírito de fé. tiene espíritu de fe. Ao final dessa Al palavra, final de esta palabra, nós iremos se encher do Espírito. nosotros vamos a llenarnos del Espíritu. Nós sairemos daqui Vamos a salir de aquí encorajados encorajados a tomar posse a tomar posición dos posesión frutos de los frutos que o Senhor tem prometido para nós. que el Señor ha prometido para nosotros. Amém? ¿Cuántos dicen amén? Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2 versículo Pode 28. abrir na sua Bíblia. Puede abrir su Biblia y estar compartiendo la palabra con nosotros también. Olha que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Joel aqui foi usado para liberar uma palavra profética, Joel aquí fue usado para liberar una palabra profética, para o mover que iria acontecer mais tarde. para el mover que iba a acontecer más tarde. A palavra profética, ela antecede a nossa fé. La palabra profética antecede nuestra fe. Joel profetizou que nos últimos dias o Joel Espírito seria derramado Joel profetizó que en los últimos días el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda a carne. sobre toda carne Vossos filhos e vossas filhas profetizariam. y que sus hijos e hijas profetizarían. Os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes visiones. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Y espírito. también sobre los siervos y siervas derramaré de su espíritu. Essa foi a palavra revelada em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz: Esa fue la palabra revelada en los Hechos de los Apóstoles cuando la Biblia dice: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Nesse dia havia 120 irmãos reunidos. en ese día habían como 120 hermanos reunidos. E a Bíblia diz que todos foram tomados pela presença do Espírito Santo. Y la Biblia dice que todos fueron tomados por la presencia del Espíritu Santo. Eles começaram a falar e a profetizar. Ellos comenzaron a hablar y profetizar. Eles foram empoderados pelo Ellos Espírito. fueron empoderados por el Espíritu. Nesse dia, En ese día, a palavra de Joel se cumpriu. la palabra de Joel se cumplió. Prodígios e sinais aconteceram através deles. Prodigios y señales acontecieron a través de ellos. A Bíblia diz que depois desse episódio, La Biblia dice que después de ese episodio, 120 irmãos se espalharam por toda a face da terra. 120 hermanos se esparcieron por toda la faz de la Por toda a tierra. face da terra. E um texto interessante que diz aqui Y el texto interesante dice aquí que eles estavam transtornando o mundo daquela época, que ellos estaban trastornando el mundo de aquella época. porque eles estavam empoderados pelo Espírito Porque ellos Santo. estaban empoderados por el Espíritu Santo. Pedro, um homem simples, Pedro, un hombre sencillo,
Depois desse episódio, Después de ese episodio, em uma das suas pregações, quase 3.000 pessoas se converteram. en una de sus predicaciones casi 3.000 personas se convirtieron. Deus chama pessoas pequenas para fazer coisas impossíveis. Dios llama a personas pequeñas para hacer cosas imposibles. É chegado o nosso tempo e a nossa hora. Ha llegado nuestro tiempo y nuestra hora. Nós somos a resposta da nossa geração para esse mundo. Nosotros somos la respuesta de nuestra generación para este mundo. Nesses dias a qual o mundo está vivendo, En estos días, lo que el mundo está viviendo, milagres e prodígios vão acontecer através de nós. milagros y prodigios van a acontecer a través de nosotros. É tempo de se apaixonar pela presença de Deus. Es tiempo de que se apasione por É la tempo presencia de de ser Dios. cheio do Es Espírito. tiempo de que sea lleno del Espíritu. É tempo de ser inflamado pela glória de Es Deus. tiempo de ser inflamado por la presencia de Precisamos Dios. liberar o nosso coração. Necesitamos liberar nuestro corazón. Precisamos tomar posse da palavra de Deus para que se cumpra a profecia. Necesitamos tomar posesión de la palabra de Dios. Deus vai usar você com poder e autoridade. Dios lo va a usar a usted con poder y autoridad. Quantos creem nisso? ¿Cuántos creen eso? Quantos tomam posse da palavra de ¿Cuántos Deus? toman posesión de la palabra de Se Dios? coloque de pé no nome de Puede Jesus. estar de pie donde quiera que esté. Eu quero ler um último texto da palavra de Deus com você. Yo quiero leer un último texto de la palabra con usted. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Diz assim: Dice así: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre a carne, e fareis crescer sobre a carne e sobre os vossos tendões, e estenderei nele pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como o Senhor deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9: e ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aleluia. Olha para mim, queridos irmãos. Mire para acá, querido hermano. Nós estamos vivendo um tempo de caos e morte nesse mundo. Nosotros estamos viviendo un tiempo de caos y muerte en este mundo. Assim como Josué, Así como Josué, na verdade Ezequiel, en realidad Ezequiel, nós somos chamados por Deus para profetizar a vida onde há morte. nosotros somos llamados por Dios para profetizar vida donde hay muerte. Há um espírito de fé sobre nós. Hay un espíritu de fe sobre nosotros. Nós precisamos liberar a palavra da vida. Nosotros necesitamos liberar palabra de vida. Nessa manhã eu quero convidar você En esta mañana yo te quiero invitar a profetizar sobre os vales de ossos secos a profetizar sobre el valle de e a huesos declarar secos, vida y a declarar vida onde há morte. donde hay muerte. Assim como Ezequiel Así como Ezequiel profetizou profetizó e o Espírito de Deus veio sobre aqueles ossos, y el Espíritu de Dios vino sobre aquellos nós vamos huesos. profetizar nessa manhã Vamos a profetizar en esta e mañana vamos declarar y vamos a declarar milagres, milagros, salvação, salvación, multiplicação multiplicación entre nós. entre
nosotros, quando nós abrirmos a nossa boca, cuando nosotros abrimos o nuestra boca, Espírito vai visitar el Espíritu va a visitar. cada pessoa que está triste, Va a visitar cada persona que está triste, está que desanimada. está desanimada. As cadeias serão quebradas, Las cadenas serán rotas. as obras do diabo serão destruídas, Las obras del diablo serán e a destruidas. vida de Deus Y la vida de Dios vai fluir va a fluir no coração en el corazón de cada pessoa de cada persona dessa igreja, de esta iglesia. em o nome de En el nombre de Jesus. Jesús. Fecha seus olhos onde Cierra você sus está, ojos donde quiera que assim esté. como Ezequiel Así como Ezequiel profetizou. profetizó. Agora é a nossa hora. Ahora es nuestra hora. Vamos cantar uma canção. Aleluya. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Espírito de Deus, ó vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre essa igreja, sopra sobre a videira em espanhol, assim como Ezequiel profetizou. Nós nos levantamos nessa manhã para profetizar, ó Espírito que vem dos quatro cantos, ó Espírito, manifesta a vida. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos se multiplicar em tempo de crise. Profetiza, ó Filho do Homem. El misterio de tu gloria, cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre. Declare onde você está. El nombre de Jesús vive. Cuán hermoso es su nombre, incomparable es Él. Cuán hermoso es su nombre, Espírito de Deus, Espírito de Deus, profetiza, declare, abra sua boca onde você está. O Espírito da profecia está sobre você. Declare vida, declare prosperidade. Vida, vida de Deus. Receba. poderoso es su nombre. Seja cheio do Espírito. Seja cheio da vida de Deus. Receba. Vai sendo cheio do Espírito. Vai sendo cheio do Espírito. Vai sendo cheio do Espírito. Declare. Vai sendo inflamado, vai sendo cheio do Espírito, vai sendo cheio do Espírito, vai sendo cheio da presença de Deus. Declare, oh Espírito de Deus.
isso onde você está e declare. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do poder de Deus. Levanta seus braços bem alto que você puder. Mais alto que você puder. Abra sua boca. Profetiza, filho do homem. Profetiza. Fala sobre os vales de ossos secos. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra. Sopra sobre essa cidade, sobre esse estado. Sopra sobre os meus irmãos. Fala sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre o seu casamento. Declare. Espírito de Deus. Versículo 10. E Ezequiel profetizou como o Senhor ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. O Espírito está movendo na sua vida nessa manhã. Ele está produzindo vida, está produzindo prosperidade. Ele é o Deus de milagres, que está passando aí onde você está. Ele é um Deus de milagres. Ele é o caminho no deserto. Profetiza, profetiza, mulher, profetiza, homem. Deus está enchendo a sua casa. Deus está enchendo a sua vida. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Vamos cantar mais uma canção. No final da canção nós iremos estar encerrando. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Aqui Deus. estás, debemos mover. Dile, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Dile, aquí estás.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así eres tú. así eres tú, así eres tú, así eres Aleluya. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús declaro una semana bendecida para que el Señor sea dirigiéndola en todo lo que viene. En el nombre de Jesús estamos juntos. Aleluya. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.